Draco Malfoy e seus amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções, começou. Falava pouco acima de um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço. Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é mágica. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento, com a fumaça a tremeluzir. O delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar fama, a cozinhar glória, até a zumbificar, se não forem o bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beiradinha da cadeira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente, o que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do quê em pó a uma infusão do quê? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei, não, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse, onde você iria buscar bezoar? Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde sem se levantar da cadeira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei, não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir, hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folheara os livros na casa dos Dursley. Mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licóctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa, mas acho que Hermione sabe. Por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de Simas e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, asfódelo e losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto-vivo. O bezoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos dois acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos, e acima desse ruído, a voz de Snape. E vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com sua longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhara as lesmas quando um silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de Simas, transformando-o numa bolha retorcida, e a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos, enquanto Neville, que se encharcara de poção quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. Menino idiota, vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenham adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo. Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-no para a ala do hospital, Snape ordenou a Simas.
Em seguida voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não force a barra, cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Quando subiam as escadas para sair da masmorra, 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape o odiava tanto? Ânimo, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa de Rúbio? Às 2:55, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Quando Harry bateu à porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: Para trás, canino! Atrás! A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espere aí! Para trás, canino! Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam no teto, uma chaleira de cobre fervia ao fogão e a um canto havia uma cama maciça coberta com uma colcha de retalhos. Estejam à vontade, falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. Este é o Rony, Harry disse a Hagrid, que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um Weasley, hein? Exclamou Hagrid vendo as sardas de Rony. Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. Quanto àquela gata, Madame Norra, às vezes eu tenho vontade de apresentar o Canino a ela. Sabe que todas as vezes que vou até a escola, ela me segue por toda a parte? Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. Mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, por que o odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Como vai seu irmão Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele, tinha muito jeito com animais. Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito. Enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões, Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sob o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts, ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro para que ninguém se meta, se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. Rúbio, exclamou Harry, aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez, Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713. Se é que se podia chamar esvaziar, alguém levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com Rúbio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora?
Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry?